Pessoal, boa noite. É com imensa alegria que estamos reunidos no nosso segundo encontro acerca do estudo sobre as cartas de Paulo, que em verdade não são apenas sobre as suas cartas, mas sobre a sua própria vida, como exemplo de um verdadeiro cristão. Não aquele cristão que já começou cristão, que já começou na labuta do cristianismo. Não, aquele homem de carne e osso, igual a todos nós, que tivemos ao longo da vida que aprender através de muitas vezes erros, alguns acertos também, que fazem parte da experiência, a gente aprender que o caminho do cristianismo é que conduz de fato à verdadeira felicidade. É como ele mesmo viria a falar mais na frente, amor é o único caminho. E o amor, como foi feita a leitura agora de um capítulo do Pão Nosso, o amor é aquele sentimento que deve balizar todas as nossas atitudes. Foi falado agora com relação à política do mundo, e qualquer que seja o âmbito que a gente se encontre, todas as nossas atitudes devem ser balizadas no amor. E ele, compreendendo muito bem isso, já um cristão autêntico, falou: amor é o único caminho. E nós seguimos o seu exemplo, a sua experiência, sobretudo o seu amor, o amor que jorrava do seu coração em forma de ensinamentos, em forma das cartas que ele deixou para a humanidade, essas cartas vivas, não é? É curioso como que Paulo decidiu fazer cartas, não é? Todos conhecemos, inclusive na semana passada nós falamos muito sobre a história do apóstolo Paulo. E ele viajava muito, divulgando o cristianismo, fundando igrejas cristãs, né? E chegou um tempo que ele estava tão atarefado, tão ocupado, que ele não dava mais conta de frequentar, de visitar todas as igrejas que ele tinha ajudado a fundar, todos os locais que ele já tinha passado. E aí Jesus dá um conselho para ele: Paulo, escreve, não precisa ir lá, escreve cartas. Evidentemente que o mestre sabia que essas cartas iam ficar para a posteridade, como de fato ficaram, né? E hoje, quase 2000 anos depois, nós seguimos, estudamos, nos orientamos por essas cartas, que ainda por vezes são tão mal interpretadas, falseadas. Por isso que é importante a gente não apenas ler e reler. É muito importante, sobretudo, o estudo aprofundado do contexto em que foram escritas, para as pessoas, os povos que foram escritas, né? E a gente adequando a visão espiritual que Paulo tinha. Porque se a gente for se apegar apenas à questão da letra, aí vai ficar uma interpretação muito difícil, falseada. Mas o próprio apóstolo nos alertou: olha, a letra mata, o espírito vivifica. Então a gente tem que procurar entender nas entrelinhas muitas coisas que Paulo coloca em suas letras. É semelhante ao próprio mestre, a Jesus, quando falava alguma coisa, dava algum ensinamento, passava alguma parábola e falava: olha, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Sempre que Jesus fala isso, é porque tem um sentido espiritual por trás daquele ensinamento, daquela parábola que ele acabou de dizer. Seria mais ou menos Paulo. Paulo fala alguma coisa, por exemplo, com relação às mulheres: a mulher não deve fazer isso, aquilo. Mas muitas vezes é uma linguagem figurada, tem um sentido espiritual por trás. Paulo se referindo à mulher como a igreja e tal. Então nós vamos estudar isso mais na frente, mas é importante que a gente fale desde já
né, que nós estamos aqui buscando o sentido espiritual das suas cartas, estudando, não apenas lendo, né? E hoje nós vamos começar com a carta aos Romanos, né? Ali na ordem do Novo Testamento, né, nós temos uma ordem que não necessariamente é cronológica, né, por ordem de data, não. Ali a ordem, né, as primeiras que aparecem ali no Novo Testamento, as primeiras cartas, são as cartas direcionadas às comunidades. As comunidades, aí vem aos Romanos, aos Coríntios, né, que são as duas que têm mais versículos, as duas mais extensas, né, e aos Tessalonicenses, né, todas as comunidades ali. Depois disso é colocado ali as cartas aos indivíduos, né, aí aparece Tito, né, aparece o seu pupilo, Timóteo, aí mais na frente finaliza com a carta aos Hebreus. Então, não é uma ordem cronológica, mas é uma ordem assim de primeiro às comunidades, depois aos indivíduos, depois aos hebreus. Isso é muito importante porque nós vamos aprender no estudo dessas cartas que Paulo escreve baseado, claro, numa diretriz divina, inspirado por espíritos coordenadores do trabalho cristão no planeta Terra, divinamente inspirado, mostrando que não dá para você se entregar ao cristianismo fazendo apenas uma reforma exterior ou apenas uma reforma interior. É necessário as duas coisas. É necessário que o indivíduo ele mude, ele se reforme interiormente e também exteriormente, porque ele está inserido numa sociedade. Então Paulo falava tanto às comunidades quanto aos indivíduos. Então isso é de suma importância a gente compreender. E nós vamos começar com essa maravilha que é a carta aos Romanos, tá, gente? Carta aos Romanos. Hoje nós vamos ficar com o primeiro capítulo, né? De acordo com a cronologia, né, os estudiosos falam que ela foi escrita ali por volta do ano 57, alguns falam ano 55 depois de Cristo, e foi escrita em Corinto, enquanto o apóstolo estava em Corinto. Corinto, que era um grande centro cultural naquela região ali do Oriente Próximo, né, inclusive era a terra de Gesiel e de sua noiva Abigail, a noiva de Saulo, caso Abigail. Então Paulo estava lá, é uma passagem até muito bonita lá no livro Paulo e Estevão, né? Paulo está visitando a terra da sua amada e a terra do seu cunhado, né? Que ele tinha tanta ligação pelos caminhos que nós já falamos na semana passada, os caminhos do coração, e ele estava lá em Corinto, tá? O que Paulo estava fazendo lá em Corinto? Ele estava numa excursão, uma verdadeira excursão há bastante tempo, ali por diversas cidades do mundo antigo, né? Arrecadando dinheiro, provisões, para ajudar a Casa do Caminho lá de Jerusalém, dirigida por Simão Pedro. Então, Paulo, de passagem por Corinto, já estava em regresso para Jerusalém, com as provisões. E aí, chegou até ele uma solicitação dos cristãos romanos, lá da cidade de Roma, capital do Império, pedindo: olha, Paulo, ajuda a gente aqui, porque nós estamos precisando de orientação. Qual era a situação em Roma? Era muito delicada, porque ali em Roma se acotovelavam literalmente romanos, gentios, né, como queiram, e judeus que tinham se tornado cristãos. Gentios cristãos e judeus cristãos, né? E cada grupo desses estava colocando a sua visão de mundo em cima do cristianismo. Então, os gentios estavam colocando sua visão
no cristianismo e os judeus estavam colocando a sua visão no cristianismo. Isso tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que você traz elementos de fora para contribuir com essa igreja nascente, e o aspecto negativo é porque você pode contaminar a igreja nascente com os seus vícios, seus preconceitos. E a gente sabe que tanto os judeus eram repletos de preconceitos, como os gentios também. Os judeus tinham seus preconceitos, mas pelo menos já tinham muito clara a ideia do Deus único, das leis mosaicas, né, que foram tão importantes e são até hoje e vão continuar sendo. Os gentios não tinham tanto preconceitos, mas não tinham também essa base que os judeus já tinham. E eles se acotovelavam, eles começaram a brigar, a divergir em muitos pontos. E aí, né, o pessoal lá pediu socorro a Paulo: olha, nos ajuda aqui, nos oriente. Importante a gente falar também que Paulo escrevia cartas, né, para comunidades que ele já conhecia, que ele já tinha passado, que ele tinha ajudado a fundar. Só que os romanos não. A comunidade dos romanos, lá em Roma, ele não conhecia pessoalmente. Ele não tinha ido lá, ele não tinha ido pessoalmente fundar a comunidade cristã de Roma. Então essa carta aos romanos foi endereçada a indivíduos que ele não conhecia, e foi uma preparação para a sua chegada. Quais eram os planos de Paulo? Era ir visitar Roma e de Roma rumar para a Espanha. Está descrito no livro Paulo e Estevão que não deu tempo ele ir para a Espanha. Ele chegou em Roma e ficou, e lá foi executado, preso e executado, não é? Aí ele fala: olha, Jesus me empurrou para a direita, Jesus me empurrou para a esquerda, que sabedoria eu posso dar, né? A gente faz planos e a providência divina vem em cima dos nossos planos e atua. Mas de fato ele escreveu a carta para ir na frente e ele iria em seguida, tá? E é importante a gente falar que é uma das cartas que faz mais referência ao Antigo Testamento. Por quê? Porque ele pega da lei, e lá tinham muitos judeus, e faz essas referências necessárias, até mesmo para os gentios também conhecerem muito da lei e saber que elas são importantes. E até me preocupa, dentro do Espiritismo, muita gente acha que não deve estudar o Primeiro Testamento, quando é um engano. Deve estudar o primeiro, deve estudar o Novo Testamento, assim como a codificação, a própria codificação espírita, porque são 3 revelações, as 3 se completam, não é uma revelação só, não é só codificação, nem é só o Novo Testamento, não, são 3, então nós temos que estudar as 3. E Paulo, percebendo esse embate entre judeus e gentios, ele escreve muito sobre o Antigo Testamento, tá? É também a carta que traz a maior relação de nomes de seus colaboradores, saudações, né, a pessoas. E vejam só, ele não conhecia muitas daquelas pessoas pessoalmente, mas faz saudações. É uma das cartas que traz mais saudações, cumprimentos, tá? E registra um termo usado por Paulo, que nós vamos estudar aqui hoje, que é extremamente importante, é um dos termos mais falados dentro das cartas de Paulo, que é a justificação pela fé. Nós vamos entender o que é isso, o que é justificação pela fé. Vamos falar sobre isso. E aí vamos começar do começo, né? Primeiro capítulo da carta aos Romanos, versículo número 1. Nesse slide nós temos versículo 1 a 7. Tem alguns versículos que nós vamos passar a leitura e tem alguns outros que nós vamos nos aprofundar mais, tá? Aqui nós vamos passar porque se refere mais a saudações, né? Endereço e saudações. Aí Paulo diz assim: olha, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado
para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder. Olha, que ele coloca Filho de Deus em poder, porque todos somos filhos de Deus, mas quem tinha o poder para executar de fato o poder de Deus na terra era Jesus. Tá? Segundo o Espírito de santificação, é isso que ele está dizendo, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, ou seja, a graça de Jesus para que se verifique o apostolado da divulgação do Evangelho à face da terra, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, o nome de Jesus, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então Paulo diz, olha, eu recebi a graça e a permissão de ser apóstolo, mas não fui só eu que fui chamado, vocês também são chamados para serem aí de Jesus. O que é ser de Jesus? Né? Ser ovelha de Jesus. Jesus fala, olha, eu tenho outras ovelhas, eu tenho vocês e tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então, nós pertencemos a Jesus por determinação de Deus. Olha que lindo. E o próprio mestre falou isso. Ninguém vão tirar vocês de mim. Foi isso que Jesus falou. E é isso que Paulo está dizendo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, isso aqui é muito importante, porque Paulo já compreendia o seguinte, o que nós no Espiritismo compreendemos hoje: graça e paz de Deus, nosso Pai. Então, se Paulo está dizendo que Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos, e do Senhor Jesus Cristo. Ele separa Deus de Jesus, coisa que tem gente que hoje não consegue fazer essa separação, acha que Deus e Jesus é uma coisa só. Mas Paulo, 2000 anos atrás, já compreendia que Deus é uma coisa e Jesus é outra. Então ele está dizendo graça e paz de Deus nosso Pai, um, e do nosso Senhor Jesus Cristo, outro, nosso irmão. Então olha a sabedoria de Paulo, né? E aqui, a partir do versículo 8, ele já sai dessas saudações e entra numa parte importante dessa carta aos Romanos, que é o compartilhar a fé. Saiu das saudações e foi para o compartilhar a fé. Ele vai dizer: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, olha a separação de novo, de Deus e Jesus, no evangelho do seu Filho, me é testemunha e de como incessantemente faço menção de vós. O que é que ele está dizendo aqui? Eu falo de vocês para Deus a todo momento, eu oro por vocês. Quer uma prova? Olha lá, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Por quê? Porque ele, Paulo, ainda não conhecia a comunidade cristã de Roma. Então ele pedia a Deus a todo momento que abençoasse a comunidade e que permitisse que ele fosse lá pessoalmente a Roma. E para quem lê o livro Paulo Estevão, sabe que era um grande sonho de Paulo ir a Roma, capital do império, visitar aquela comunidade cristã tão importante. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. O que é dom espiritual? E aí tem diversos estudos dos nossos irmãos protestantes, católicos e nós espíritas. O que seriam dons espirituais? Para a gente espírita fica muito claro, né?
o dom da mediunidade, através da cura, através da influência dos espíritos superiores, através da psicofonia, da vidência. Então Paulo queria ir lá para fazer tudo isso, para que se manifestasse o Espírito Santo, ou seja, os espíritos superiores naquela comunidade cristã de Roma, a fim de que sejais o quê? Confortados. Gente, para quê que deve-se usar a mediunidade? Não é para conforto? Não é para esclarecimento? É isso que nós espíritas entendemos de mediunidade. Primeiro conforto, depois esclarecimento. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu quero ir aí em Roma, praticar mediunidade, não existia essa palavra, falava-se dom espiritual, para que vocês sejam confortados. É muito lindo, né? A gente fazendo essa associação com a doutrina espírita. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Então, mais uma coisa linda de Paulo. Gente, eu sou muito fã do Paulo, porque ele diz que o papel dele não é só consolar, é ser consolado também. À medida que ele vai profetizando, à medida que ele vai praticando o dom espiritual, ele não só consola, ele também é consolado. Ele se coloca não num patamar superior aos seus irmãos, ele se coloca no mesmo patamar. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Olha, pessoal, lá no livro Paulo Estevão está muito bem descrito que Paulo, ele queria muito ir a Roma, mas a providência divina sempre barrava. Não era o momento. Não era o momento, porque o momento haveria de chegar mais na frente. Então ele queria ir, mas sempre acontecia alguma coisa, nunca dava certo. Por quê? Porque ele teria que ir a Roma já no final da sua caminhada, porque lá ele seria mais uma vez preso e desencarnaria lá, na sede do império. Então teria um momento para acontecer. Então a gente trazendo para a nossa vida, às vezes a gente quer uma coisa e bate o pé e nunca dá certo, porque simplesmente não é o momento. Não é que não vai acontecer. Se for para acontecer, vai acontecer no seu devido momento, na sua devida hora. É aí que entra a nossa fé. É isso que Paulo compreendia. Ele fazia a parte dele, não dava certo? Tá bom, mas ele deixou claro para a comunidade de Roma que ele queria sim ir. É porque sempre acontecia alguma coisa, a providência divina mostrava que não era o momento. E aí no versículo 14, ele vai fazer uma colocação muito importante, que aqui baseados no livro Evangelho por Emmanuel, tá? Comentário às cartas de Paulo, ele vai fazer um comentário acerca desse versículo 14, que fala o seguinte, o versículo, Paulo dizendo, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então lembra que a gente comentou agora que Paulo ele não se colocava acima dos irmãos das comunidades. Eu sou o apóstolo, vocês devem me obedecer. Não, ele se colocava no mesmo nível. Acontece que ele podia dar algumas orientações, mas ele se colocava no mesmo nível. Aí ele fala que ele é devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aí o Emmanuel vai comentar isso aí numa mensagem chamada Dívidas, no livro Ideal Espírita, capítulo 86. Quem quiser pode pegar a mensagem na íntegra, mas só para balizar, lá no final dessa mensagem, o Emmanuel diz assim: se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística frente aos semelhantes,
lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldastes, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Então Paulo não fazia essa distinção de quem conhece o Evangelho, quem não conhece, quem é sábio, quem não é sábio, quem é grego, quem é gentil, quem é de Israel, quem é romano. Não. Ele sabia que ele era devedor de todo mundo. E ele interpretava a sua missão apostólica ou apostolar como um instrumento de saldar a sua dívida perante a humanidade. Será que nós temos esse tato? Paulo tinha o tato 2000 anos atrás, e Paulo não tinha a doutrina espírita para balizar ele, não. Nós temos o Evangelho e nós temos a doutrina espírita. Será que nós temos esse tato para perceber que nós somos devedores das pessoas, inclusive dos nossos inimigos? Será que nós temos esse tato? Fica a reflexão. A gente acha que a gente é devedor só de Jesus, só de Paulo, mas a gente é devedor também da sociedade que nos acolhe, a gente é devedor dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos que muitas vezes nos aturam os nossos erros. Muitos dos nossos inimigos são inimigos porque nós já fizemos algum mal no passado. Então, nós somos devedores. Estamos na terra porque somos devedores, senão a gente não estava aqui. Que a gente possa saldar a nossa dívida praticando o amor, a caridade. Tá? Fica a reflexão. E aí, finalizando o compartilhar a fé, Paulo diz assim: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então Paulo está dizendo: olha, eu estou pronto para ir aí em Roma, mas eu vou não numa posição superior, eu vou sobretudo na posição de servidor, de devedor. É nessa condição que eu estou indo. Aí a gente faz uma palestra e tudo. Eu sou o cara, eu estou contribuindo. Não, a gente está ali saldando uma dívida. Porque o único que não tinha dívida na terra era Jesus. Fica a reflexão. E aqui, a partir do versículo 16, vem o tema geral desse primeiro capítulo. Aí Paulo continua a partir do 16: porque não me envergonho do Evangelho do Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeira reflexão aqui disso aqui: a gente se envergonha do nome de Jesus? Quando a gente está em sociedade, a gente se envergonha de dizer que é espírita? Teve um censo agora, censo 2022. Quando o recenseador foi na nossa casa, a gente declarou espírita? Quando a gente está numa roda de amigos, a gente levanta a mão e diz: olha, que religião você é? Eu sou espírita? Paulo não tinha vergonha de falar do Evangelho do Cristo e de anunciar. E aí ele vai dizer: a gente deve anunciar? Deve. A salvação primeiro ao judeu. Por que primeiro ao judeu? Para depois ao grego. O bom é que ele não fala depois ao grego, ele fala também ao grego. Mas por que primeiro ao judeu? Lembra lá que Jesus falou para os seus discípulos: olha, não vão aos gentios ainda não vades aos gentios. Primeiro vão resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o que Paulo está falando aqui. Primeiro ao judeu. Por quê? Porque o judeu já tinha a base. O judeu já compreendia a ideia do Deus único, a ideia das leis. Muitas deturpadas, sim.
mas pelo menos já tinha essa matriz dentro de si. Restava colocar, ou melhor, recolocar sobre as bases corretas, mas a base já existia. Os gentios não, eles tinham tudo a aprender. Então primeiro você começa com quem já tem uma base, mas sem desprezar os outros, né? Aí ele vai dizer, e também ao grego. Primeiro você fala para quem tem uma base, depois você vai resgatar, né, aquelas pessoas que ainda não têm essa base. Aí ele vai continuar. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Primeiro vamos para essa primeira parte aqui. Por que a justiça de Deus de fé em fé? Porque a minha fé é uma, a fé de quem está assistindo pode ser outra. A pessoa que está me assistindo pode ser budista. Nomenclatura? Pouco importa. A justiça de Deus, ela se descobre em todas as religiões que querem praticar o bem. E elas vão se ajustando, cada um à sua maneira, com o tempo, devagar. Olha, eu fico impressionado, porque hoje é difícil a gente compreender, é difícil a gente estudar, mas Paulo já compreendia. 2000 anos atrás, num cristianismo nascente, nós temos 2000 anos de cristianismo que fala isso, e é tão difícil para a gente compreender a respeitar a fé do outro, né? E aí ele vai terminar: o justo viverá pela fé. O que é isso? O que é isso? E aí vem mais uma vez, né, o livro Evangelho por Emmanuel, o comentário às cartas de Paulo, faz um destaque a essa frase: o justo viverá pela fé. E aí resgata-se lá o Caminho, Verdade e Vida, tá? Capítulo 23, título da mensagem: Viver pela Fé. Quando a gente lê o justo viverá pela fé, a gente a princípio pode não compreender, mas o Emmanuel vai clarear o nosso pensamento agora. Ele vai dizer: eles quem? Os desafios, as dores, as dificuldades, as próprias pessoas que nos incitam à paciência, à benevolência, ou seja, eles são todos bons amigos, não são inimigos, não. No fundo, eles são bons amigos. Por quê? Por quê? Por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então é nesse sentido que Paulo fala: o justo viverá pela fé, mas para que o justo viva pela fé, é preciso que a gente prove a nossa fé. E como que a gente vai provar a nossa fé? Através de uma situação difícil na vida, através de uma tentação, de uma prova, de uma expiação, através de uma pessoa que nos testa a paciência, através de uma pessoa que nos faz desenvolver o nosso amor, o amor ao próximo, a benevolência. Aí tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala sobre isso, que nos diz que os espíritas, eles, ao invés de maldizerem as pessoas que testam a nossa paciência, eles bendizem. Que a gente aprenda a amar essas pessoas, porque apesar de elas serem duras de coração, são elas que propiciam que a gente desenvolva a benevolência, a paciência, o amor ao próximo. Porque senão a gente ficava no mundo espiritual em contato só com quem a gente ama, só com quem nos faz bem, aí estava bom demais, não é? Agora, vir aqui à Terra para ter contato, para conviver com quem é diferente, conviver com desafetos do passado, é isso que vai nos dar a oportunidade de sermos ou nos tornarmos justos pela fé. É isso que Paulo está dizendo: o justo viverá pela fé.
Porque ele vai ser tentado, ele vai ser provado, né? Pela sua oportunidade de ser justo, né? E a partir daqui, já chegando ao final, né, Paulo ele vai entrar numa área, num terreno, que ele vai falar das condições dos pagãos. Lembra que a gente tinha 2 grupos lá em Roma? Os judeus e os gentios, os pagãos. Aí ele vai falar dos pagãos, né? Vai entrar nesse terreno. Ele vai dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aqui também é importante a gente falar nesse termo ira de Deus, que é um termo que ele resgata lá do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento. Nós espíritas sabemos que Deus não sente ira, porque Deus não é humano, Deus não é falho. Quem tem ira é falho. Se alguém tem raiva, é porque ainda tem alguma falha em si. E Deus, nós sabemos que é perfeição infinita. Então, é evidente que Deus ele não sente raiva, muito menos ira, desejo de vingança. Mas é preciso a gente entender a terminologia da época e que ele resgatou do Antigo Testamento. No Antigo Testamento se colocava a ira de Deus para simbolizar justamente essa lei de causa e efeito. Quando você planta errado, quando você faz o mal, você colhe sofrimento. Não se podia colocar na época, porque eles não iam entender. Se colocava a ira de Deus, porque ficava muito mais fácil a compreensão. Aí Paulo, como ele está falando aqui para os judeus sobre os pagãos, ele vai pegar, evidentemente, uma terminologia que os judeus estavam acostumados, a ira de Deus, para que a gente não interprete de uma maneira errada que Deus, ou que Paulo achava que Deus ia sentir ira. É por isso que é preciso mergulhar no espírito da palavra e não ficar pegado à letra, tá? E aí ele vai dizer por quê, né? Deus fica com raiva das pessoas que colocam a verdade em forma de injustiça. Porquanto o que Deus se pôde conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Que isso? Não entendi nada. Paulo falava de uma forma difícil, né? Mas a gente vai entender a sabedoria desse homem agora, né? E aí, mais uma vez, o Emmanuel vai nos balizar lá na mensagem Coisas Invisíveis, do livro Pão Nosso, capítulo 55. O que Paulo falou disso tudo aí? Aí nós recortamos e colocamos: sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpas. Ou seja, clareou um pouquinho. Vai clarear mais agora, quando Emmanuel vai nos dizer: são as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde está a atividade que se desdobre sem a base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Tem aí, Eduardo, no slide? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Ou seja, o que Paulo falou 2000 anos atrás é o que Kardec nos coloca na codificação, que todo efeito provém de uma causa. E toda causa inteligente, ela provém evidentemente de um... Aliás, todo efeito inteligente, ele provém evidentemente de uma causa inteligente. É por isso que Paulo falou que as coisas do mundo, as coisas da natureza, provam a realidade divina.
Porque para essas maravilhas serem criadas, o céu noturno com os seus astros, seus planetas, suas estrelas, suas nebulosas, a cachoeira, os pássaros do céu, as plantas, o jardim, tudo isso tem que vir de alguma coisa muito boa, que é Deus. Paulo já entendia isso. Sua divindade, ou seja, Deus, se entende pela sua criação. Observa a criação, observa o céu noturno, por exemplo, que você vai entender um pouquinho de Deus, da sua divindade, para que você não tenha desculpa de dizer que Deus não existe. Como você olha para o céu noturno e diz que Deus não existe? Como você olha para a natureza na terra, para um arco-íris, para as nuvens no céu, para um pôr do sol, e acha que Deus não existe? É isso que Paulo está dizendo aqui. Foi isso que Kardec nos colocou, que todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Agora me diga como é que esse homem entendia isso 2000 anos atrás. E aqui fica a análise dos últimos versículos, né? Do 18 ao 32. Nós não vamos ler eles todos, vamos apenas fazer algumas citações. Que Paulo, nesses versículos finais do primeiro capítulo da carta aos Romanos, ele analisa o sistema de vida dos pagãos. Agora aqui ele se apega mais à vida dos pagãos. Os pagãos, eles não acreditavam, por exemplo, na divindade do Deus único e tudo. Aí Paulo ele já deu um puxão de orelha. Ele já disse, olha, observe a causa, aliás, observe o efeito, que você vai inevitavelmente desaguar nas causas. Observe a natureza, que você vai inevitavelmente desaguar em Deus. Foi o primeiro puxão de orelha com amor que Paulo deu aos pagãos. E aqui ele vai analisar a vida mesmo cotidiana, o sistema de vida dos pagãos. Deus se manifesta a todos os homens, Paulo diz, né? Estes, porém, se tornam cegos e surdos para viverem de acordo com seus próprios instintos egoístas. Sufocam a verdade com injustiça. Com a injustiça, melhor dizendo, está lá, né, do versículo 18 a 20. Então Deus ele está para os justos e para os injustos. Isso não é novidade para a gente. Só que os homens, eles sufocam a verdade divina por causa de suas paixões. Por exemplo, a gente vê, né, tanta gente usando o nome de Jesus para arrecadar, angariar dinheiro, poder. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso. O alicerce de uma sociedade pagã é a idolatria, a absolutização das coisas, pessoas e valores, ou seja, dinheiro, poder e ideias, colocando-as no lugar do Deus verdadeiro, versículos 21, 23 e 25. Ele falava isso 2000 anos atrás, hoje é diferente, gente? Será que hoje a nossa sociedade coloca poder, dinheiro, ideias acima de Deus? Coloca, né? Está muito claro. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. E Paulo está dizendo que essa atitude é a base de uma sociedade idólatra. A gente vê assim o nome idólatra, sociedade idólatra, a gente, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento Paulo já falava e isso prevalece até os dias de hoje. Basta que a gente analise a nossa sociedade atual, né? Colocando-as no lugar do Deus verdadeiro.
Aí eu lembrei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, a quem você serve, a Deus ou a Mamon? A idolatria gera perversão das relações pessoais e sociais. O que é que ele está dizendo? Numa sociedade idólatra, a injustiça se transforma em bem. A mentira ocupa o lugar da verdade. E o erro é louvado como virtude. Ou seja, a inversão dos valores. Quem tem mais dinheiro é porque é o exemplo. Quem tem mais poder, não importa como ele conseguiu, é o Deus da nossa sociedade, é quem deve ser respeitado. A pessoa se corrompe, assassina outras pessoas, tira todo mundo do seu caminho para conseguir riqueza, poder. E essa pessoa é idolatrada como um verdadeiro Deus em nossa sociedade. Ou seja, a nossa sociedade é idólatra. É a inversão dos valores. Tá? E aí, tem uma frase também lá no Antigo Testamento que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque eu estou falando no sentido de que nós não devemos corromper os verdadeiros ensinamentos do Evangelho. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é aquele que só diz Senhor, Senhor, não. É aquele que realmente vivencia o Evangelho. Porque senão a gente cai numa sociedade idólatra que tem essa inversão de valores. E o destino de toda a sociedade idólatra foi o que aconteceu, por exemplo, com a sociedade romana. Ela vai ruir cedo ou tarde. Ela vai ruir porque ela não vai ter como se sustentar. Você coloca pessoas que só pensam em dinheiro, em poder, em riqueza, em influência, e isso tudo vai corrompendo os valores do Evangelho dentro de uma sociedade e não tem como se manter. As pessoas vão matando umas às outras, as leis vão enfraquecendo, os valores vão enfraquecendo, a própria família vai enfraquecendo. E aí eu recorro lá a Caminho da Luz, também do Emmanuel, que diz que um dos maiores investimentos da espiritualidade na sociedade romana foi com relação à família romana e ao direito romano. E isso, quando enfraqueceu, fez ruir a sociedade romana. E é isso que vai acontecer com a nossa sociedade se a gente não abrir o olho. Então, nós estamos numa sociedade idólatra. Que a gente idolatra, por exemplo, artistas. E a gente esquece Deus e o seu Evangelho. A gente idolatra políticos e a gente esquece quem é o verdadeiro Senhor, que é Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo em seu nome. Então, Paulo, ele já compreendia isso lá 2000 anos atrás. Ele está falando dos pagãos, ele não está falando dos judeus. Então, por esse lado, nós observamos a sociedade hoje do século XXI muito puxada para esse lado do paganismo, viu? Muito puxada. Mas também nós não devemos nos deter e nos apegar àquela sociedade também judaica, fanática, que passava por cima do direito dos outros para pregar uma suposta palavra de Deus. O Paulo vai falar mais na frente sobre isso. No momento ele está falando do paganismo. E é assim que ele encerra esse primeiro capítulo da carta aos Romanos. Tá? Na semana que vem estudaremos o segundo capítulo. Mas eu espero que tenha ficado claro e já deu para compreender um pouco desse aprofundamento que nós vamos fazer semana após semana no espírito da palavra e não apenas na letra. E para que a gente compreenda também que a visão de Paulo era uma visão muito, muito além do nosso tempo. Porque hoje parece que a gente ainda está patinando nos mesmos erros de 2000 anos atrás. Mas nós temos, graças a Deus,
grandes espíritos como Paulo de Tarso para nos orientar. Basta um pouco de boa vontade, de esforço e dedicação, para que a gente estude essas orientações e que principalmente a gente aplique tudo isso em nosso dia a dia. É para isso que a gente está aqui. Não é só para guardar isso na cabeça, não. É principalmente para trazer para o coração, para que a gente aplique tudo isso. Então, é com essa mensagem que nós encerramos o nosso estudo de hoje. Peço a Jesus que nos abençoe. Paulo, onde estiver, muito obrigado por toda essa contribuição. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos com mais um estudo das cartas de Paulo, capítulo 2 da carta aos Romanos. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe.